Naquela manhã, quando abri os olhos, ele me abraçou de novo. Ainda não terminei. Quando ouvi essas palavras sussurradas ao pé do meu ouvido, achei que meu coração fosse parar. 57 anos, divorciada há 8, e, na noite passada, uma mulher que descobriu pela primeira vez o que o próprio corpo desejava. De novo? Perguntei com a voz trêmula, mas não o empurrei. Foi a primeira vez na minha vida que conheci um homem com quem eu queria estar várias vezes. Esta história volta a um mês atrás. Antes de começar o relato, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Olá! Hoje, vou contar a história que guardei a vida inteira, e que, por muitas noites, engoli sozinha debaixo das cobertas. Meu nome é Carolina. Tenho 57 anos e estou divorciada há 8. Como moro sozinha há muito tempo, acordar, preparar a própria comida e apagar as luzes à noite tornaram-se coisas completamente naturais para mim. Aquele dia começou como qualquer outro. O alarme tocou, acetei, arrumei a cama e abri as cortinas. O sol de outono desenhou um quadrado perfeito no chão da sala. Gosto do silêncio da minha casa, mas, às vezes, ele parece alto demais. Enquanto passava o café, peguei o leite na geladeira, e vi que tinha passado 2 dias da validade. Como moro sozinha, sempre sobra e acabo jogando fora, o que me dá uma pena enorme. Eu estava prestes a dar o primeiro gole no café quando o telefone tocou. Era o seu João, inquilino do 3 grau andar. Dona Carolina, o aquecedor a gás está dando problema de novo. A água só sai morna. Segurei um suspiro e peguei um bloco de notas. Herdei 2 imóveis dos meus pais. Um prédio comercial perto da estação de metrô e um pequeno prédio de kitnets num bairro residencial. Sei que seria mais fácil deixar tudo na mão de uma imobiliária, mas eles cobram 10% do aluguel. Em 10 meses, isso equivale a um mês inteiro de aluguel jogado fora, então prefiro administrar tudo sozinha. Meu pai sempre dizia: economizar é ganhar. Essa frase grudou nos meus ossos, e é assim que vivo até hoje. Deixei o café pela metade e me arrumei para sair. Levo uns 15 minutos de carro até o prédio, num Corolla que já tem 10 anos. As pessoas dizem que, com o dinheiro que tenho, eu poderia muito bem andar de Mercedes, mas eu não entendo isso. O carro está andando, por que trocar? Troco os pneus quando precisam, troco o óleo no tempo certo. Não é para isso que serve um carro? Quando cheguei, o técnico do aquecedor já estava lá. Ele disse que era um problema na tubulação e cobrou R$ 300 pelo conserto. Liguei na mesma hora para outras empresas. Encontrei uma que faria por R$ 220. R$ 80 de diferença não é pouco dinheiro. Depois do conserto, peguei a assinatura do inquilino, organizei a papelada do condomínio e, quando vi, já passava da hora do almoço. Pensei em ir a um restaurante, mas acabei entrando numa padaria do bairro. Sentei perto da janela com meu café e vi um casal de meia-idade passando na calçada. O homem segurava a mão da mulher e caminhavam devagar. Ela disse algo, e ele abaixou a cabeça para ouvir perto do ouvido dela. Naquele momento, a xícara parou no ar. Eu já vivi algo assim? Estive casada por 22 anos e não me lembro de termos caminhado de mãos dadas. Meu ex-marido, Roberto, era empresário. Ganhava bem, e nunca faltou nada em casa. Mas, para ele, eu era apenas a pessoa que cuidava da casa e, à noite, a parceira que cumpria um dever. Lembrei-me das noites daquela época. Começava e terminava apenas quando e como Roberto queria. Eu ficava olhando para o teto, rezando para acabar logo. Nunca, nem uma única vez, senti prazer. Eu achava que era assim mesmo, achava que todas as mulheres simplesmente suportavam. Fui eu que impediu o divórcio. Quando Roberto tentou colocar até o prédio que estava no meu nome como garantia para os negócios dele, foi a gota d'água. Na hora do divórcio, ele brigou até o fim pela divisão de bens, mas, por sorte, como era herança, consegui proteger meu patrimônio. Ele não sentia minha falta, sentia falta do meu dinheiro. Assim terminaram 22 anos. Divorciada há 8 anos. Nos primeiros 2 anos, a sensação de liberdade foi enorme. Mas, a partir do 3º ano, as noites começaram a ficar longas. Quando você entra debaixo das cobertas, sente que o lado ao lado está vazio. Não era do Roberto que eu sentia falta. Foi aí que percebi, pela primeira vez, o que significava a ausência do calor humano, do som da respiração, de alguém se mexendo na cama. Às vezes, uma emoção inexplicável subia à tona. Eu não sabia se era um vazio, solidão, ou se o meu corpo estava pedindo algo. Nessas horas, eu cerrava os dentes e pensava: você não pode desejar essas coisas na sua idade. É vergonhoso.
e assim eu me cobria novamente. À noite, minha filha, Sofia, ligou. Mãe, já jantou? Já sim. E você? Também. O que vai fazer no fim de semana? O de sempre. Vou dar uma passada nos prédios. Mãe. Descansa um pouco. Para de pensar só nos prédios. Sofia trabalha numa grande empresa em São Paulo e é muito ocupada. Liga 1 ou 2 vezes por mês, e sempre desliga rápido. Como não gosto de ser um peso, sempre termino dizendo que estou ótima. Quando a ligação acabou, a casa voltou a ficar silenciosa. Preparei meu jantar sozinha. Arroz, feijão, um bife e salada. Comi com a TV ligada, mas só a voz do jornalista ecoava na sala. Enquanto lavava a louça, falei sozinha ao guardar um prato. Amanhã vai ser tudo igual. Fui deitar e o teto parecia muito amplo. Fechei os olhos e lembrei daquele casal da padaria. A cena do homem inclinando a cabeça para ouvir a mulher. Meu peito não se aqueceu. Na verdade, senti uma dor estranha. Como se um lugar vazio dentro de mim, onde minhas mãos não alcançam, doce profundamente. Apertei os olhos. Disse a mim mesma que precisava dormir, que tinha que ir aos prédios amanhã. Naquele momento, eu não fazia ideia de que, no dia seguinte, em frente àquele mesmo prédio, eu conheceria um homem. O mestre de jiu-jitsu, Carlos Eduardo, de 61 anos. Na manhã seguinte, fui ao prédio novamente. Queria confirmar com o seu João, do 3 grau andar, se a água quente estava funcionando direito. Eu sei que um telefonema bastaria, mas sou do tipo que precisa ver para crer. Afinal, paguei R$ 220 e precisava garantir que o serviço foi bem feito. Quando cheguei, havia um carro estacionado meio torto na entrada, bloqueando metade da nossa garagem. A dona Marta, dona do salão de beleza do térreo, estava na calçada, de braços cruzados e cara fechada. Dona Carolina, o carro das minhas clientes não consegue entrar por causa desse carro. Acho que é de algum aluno lá do jiu-jitsu. Deixei minha bolsa no carro e caminhei até o prédio vizinho. A placa dizia Centro de Treinamento de Jiu-Jitsu. Eu ia abrir a porta de vidro, mas ela abriu de dentro. Saiu um homem alto, vestindo uma jaqueta corta-vento preta por cima da calça do kimono. Tinha ombros largos e uma postura muito reta. Se não fossem os fios brancos espalhados pelo cabelo, eu acreditaria se dissessem que ele estava na casa dos 40. O rosto, um pouco marcado pelo sol, tinha algumas rugas, mas isso só lhe dava uma aparência mais firme e sólida. Com licença, acho que o carro de algum aluno está bloqueando a entrada do nosso prédio. Poderia pedir para tirarem? Falei. Ele imediatamente abaixou a cabeça num cumprimento respeitoso. Mil desculpas. Vou resolver isso agora mesmo. A voz dele era grave e tranquila. Não havia nenhum traço de irritação ou impaciência, o que me surpreendeu um pouco. Em menos de 5 minutos, o carro foi tirado. Ele mesmo havia ligado para o aluno. Depois, ele veio até mim e se desculpou de novo. Sinto muito pelo transtorno. Vou reforçar o aviso aos alunos. E me entregou um cartão. Professor Carlos Eduardo. Pelo porte físico e pela postura, seria fácil acreditar que ele tinha uns 50 anos. Peguei o cartão e, quando me virei, ouvi a voz das crianças lá dentro. Os, mestre. Através da porta de vidro, vi ele se agachar na altura das crianças que entravam correndo. Chegaram. Deixem os chinelos alinhados ali. Meus passos ficaram mais lentos sem que eu percebesse, até eu voltar para o meu prédio. Esse foi o meu primeiro encontro com Eduardo. Dias depois, tive que voltar ao prédio das kitnets e, na volta, passei no prédio comercial para checar como estavam as coisas. O suporte de um vaso de plantas na parede externa tinha despencado e estava no chão da calçada. O vaso quebrou e a terra se espalhou por todo o canto. Suspirei fundo. Se eu chamasse alguém para colocar de novo, seria mais dinheiro, e esses pequenos gastos somados viram uma fortuna. Eu estava varrendo a terra quando ouvi passos atrás de mim. Quer ajuda? Levantei a cabeça e era o Eduardo. Ele estava de roupa de treino e tinha uma toalha no ombro. Parecia estar voltando de uma corrida matinal. Havia suor na testa dele, e as veias dos braços estavam aparentes. Ah, não precisa, vou chamar alguém para consertar. Se for só prender o suporte de novo, eu mesmo faço. Vou buscar minhas ferramentas. Tentei recusar. Fico desconfortável recebendo favores de graça. Mas ele já tinha entrado na academia e voltado com uma furadeira e parafusos. Não demorou nem 10 minutos. O suporte ficou mais firme do que quando a empresa tinha instalado. Muito obrigada. Quanto te devo? Ele sorriu. Foi a primeira vez que o vi sorrindo daquele jeito.
As pequenas rugas ao redor dos olhos se formaram e a expressão dele ficou incrivelmente suave. Que isso? Somos vizinhos. Foram só uns parafusos. Fiquei parada com a carteira meio aberta. Ao receber uma gentileza que não podia ser paga com dinheiro, não soube como reagir. A partir desse dia, passamos a nos cumprimentar sempre que eu ia ao prédio. Quando eu passava em frente à academia, via através do vidro ele ensinando. A voz dele era firme dando os comandos, mas, se um aluno não conseguia fazer a posição, ele se aproximava, segurava a mão e explicava pacientemente. Que homem rigoroso, mas carinhoso, pensei comigo mesma. Uma vez, a dona Marta do salão estava secando meu cabelo e soltou uma de repente. Dona Carolina, a senhora conhece o mestre do jiu-jitsu aí do lado, né? Sim. Já nos falamos por causa da garagem. Ela baixou a voz e me olhou pelo espelho. A esposa dele faleceu há uns 5 anos. Mas dizem que, quando ela era viva, comentou com uma amiga íntima. Continuei olhando para o espelho, prestando atenção. Que ele era tão fogoso que ela mal aguentava. Mas que tipo de conversa é essa, dona Marta? Tentei cortar o assunto balançando a mão, mas senti atrás das minhas orelhas queimarem. Ela riu. Ah, sabe como é conversa de bairro, né? Mas eu vi no espelho que meu rosto estava completamente vermelho. Saí do salão brigando comigo mesma. Por que você tá vermelha por causa disso? É a vida dos outros. Mas não conseguia evitar pensar naquilo. Logo depois, o próprio Eduardo me convidou para uma caminhada. Dona Carolina, sabe aquele parque aqui atrás? Eu dou uma volta lá toda noite. Quer caminhar comigo? Eu não tinha motivos para recusar. Para ser honesta, eu não queria recusar. A pista de caminhada era uma pequena trilha que contornava o bairro. Era a época dos ipês, e o chão estava forrado de flores amarelas e roxas. A textura macia de pisar nelas era reconfortante. O Eduardo não dava passos largos. Quando percebi que ele andava devagar só para acompanhar o meu ritmo, senti algo apertar de leve no meu peito. Ouvi dizer que a sua esposa faleceu há 5 anos, puxei o assunto com cuidado. Ele assentiu. Sim. Câncer no fígado. Quando descobrimos, já era tarde, ela se foi em 3 meses. A voz dele era serena, mas seus passos ficaram um pouco mais lentos. Tenho muitos arrependimentos. Eu passava muito tempo fora, focado na academia e nos campeonatos. Achava que teríamos tempo de sobra. Sem perceber, comecei a falar da minha vida também. Sou divorciada. Faz 8 anos. Eduardo virou o rosto para me olhar, mas não fez perguntas. Só ouviu. Foram 22 anos de casada, e nunca, nem uma única vez. Parei de falar. Não sabia como continuar. A frase nunca achei bom, nem uma única vez subiu até a garganta, mas eu a engoli. Ele esperou. A atitude dele dizia que não importava se eu continuasse a frase ou não. Ele estava ali caminhando comigo. Aquele silêncio não foi desconfortável. Com o Roberto, o silêncio era gelado, mas o silêncio ao lado desse homem era quente. A caminhada acabou e voltamos até onde meu carro estava parado. Foi muito bom hoje. Podemos caminhar de novo qualquer dia? Ele perguntou. E eu concordei com a cabeça. Bem nessa hora, bateu um vento. Meu cabelo voou no rosto, grudando na boca e nos olhos. Eu ia levantar a mão para ajeitar, mas o Eduardo me olhou e levantou a mão dele suavemente. O vento bagunçou. A frase carregava um pedido mudo de permissão. Posso? Fiquei parada. Não recuar já era a minha resposta. Ele estendeu a mão devagar. Era uma mão áspera. Mão de quem passa a vida no tatame. Os nós dos dedos eram grossos e havia calos na palma, mas o toque na minha bochecha foi tão cuidadoso que parecia leve como uma pluma. Foram 2 segundos em que os dedos dele afastaram uma mecha de cabelo para trás da minha orelha e roçaram no meu rosto. Minha respiração parou. Ele também ficou paralisado. A mão estendida por 2 segundos, antes de ele recuar, lá lentamente. Me desculpe, ele disse, dando um passo para trás. Não consegui dizer nada e entrei no carro. Minhas mãos tremiam tanto que precisei girar a chave 2 vezes para dar a partida. Ele se abaixou e olhou pela janela. Vamos caminhar de novo na próxima vez? Eu precisava responder, mas a voz não saiu. Apenas acenei e arranquei com o carro. Pelo retrovisor, vi que ele continuava parado ali. Foi só vendo aquela imagem ficar menor que percebi que meu coração estava batendo como se fosse explodir. O lugar onde os dedos dele tocaram ainda estava quente. Não, estava fervendo. Cheguei em casa e lavei o rosto, mas não passou. Aqueles 2 segundos ficaram marcados na minha bochecha. Deitada na cama, passei a mão no rosto. Eu tô louca?
Ficar assim só por causa de um toque no rosto? Uma mulher de 57 anos. Mas fazia 8 anos que eu não sentia o calor de ninguém. Que uma mão não tocava meu rosto. Não dormi naquela noite. Em 22 anos com o Roberto, nunca fiquei acordada por causa disso. Fiquei olhando pro teto pensando. Mal posso esperar pela próxima caminhada. Era assustador, mas também emocionante. O que é isso nessa idade? O que tá acontecendo comigo? As caminhadas continuaram. 3 a 4 vezes por semana, nos encontrávamos às 18h e darmos uma volta no parque. Fizemos isso por quase um mês. Ele sempre vinha direto do treino, e no começo, o leve cheiro de suor do kimono me incomodava um pouco. Mas, depois de uns 10 dias, parece que era aquele cheiro que me fazia sentir que ele estava ali. Conversamos sobre muitas coisas. Eduardo contou que começou nas artes marciais na adolescência, fez faculdade de educação física e abriu a academia assim que pôde. Começou com 5 alunos. Não dava nem para pagar o aluguel, então fazia bicos de segurança de madrugada. Hoje, administra 2 academias e construiu a própria vida, mas dava para ver que não tinha sido fácil. Eu também contei a minha história. Dos prédios que herdei, da administração minuciosa, do fato de eu odiar gastar dinheiro e nunca pisar num shopping a menos que tenha liquidação. Eduardo riu e disse: Eu sou meio parecido. Uso o mesmo kimono por uns 5 anos. Foi tão libertador ouvir aquilo. Alguém que não se ofende ao falar de dinheiro, não tem inveja e vive à sua própria maneira. Gostei disso. Até que num sábado à noite, ele fez uma proposta diferente. Carolina, se você tiver tempo no sábado à noite, eu gostaria de cozinhar para você. Ele parou de andar e me olhou. Parecia um pouco tenso. Dava para ver a veia no pescoço dele saltar. Percebi que ele também estava nervoso. Na sua casa? Sim. Eu preparo o jantar. Ir para a casa de um homem que mora sozinho. Algo apitou na minha cabeça, mas da minha boca saiu um sim. Eu adoraria. No sábado, às 18h, parei na porta dele. Respirei fundo 3 vezes antes de tocar a campainha. Por que estou tremendo? Só vim jantar. Mas minhas mãos estavam geladas e o coração na garganta. A porta abriu. Ele estava de avental. Só estava acostumada a ver-lo de kimono ou corta-vento. Ver ele de avental me fez dar um sorriso. Entra. Já tá quase pronto. Logo que entrei, senti o cheiro de comida. O barulho de panela fervendo vinha da cozinha e a mesa já tinha várias coisas. Arroz, feijão, bife acebolado, farofa, uma couve refogada bem fininha e salada. Comida simples, mas dava para sentir o capricho em cada prato. A couve, por exemplo, estava perfeitamente cortada. Se quiser, pode até abrir um restaurante, comentei, e ele coçou a nuca, sorrindo. Cozinhando só para mim, a gente acaba aprendendo. Essa frase apertou meu peito. A habilidade de um homem cozinhando para si mesmo era a prova do longo tempo que ele havia passado sozinho. Olhei ao redor. A sala estava muito arrumada. Numa prateleira de madeira que ele disse ter feito, havia medalhas e troféus de campeonatos. Ao lado, um porta-retrato, uma mulher de meia idade sorrindo. Soube na hora que era a esposa dele. Eduardo seguiu meu olhar e parou. Já faz 5 anos, mas ainda não consegui guardar. Não guarde. É o certo deixar lá ir. Saiu naturalmente da minha boca. Ele ficou me olhando por um bom tempo, como se quisesse dizer algo, mas apenas assentiu. Depois do jantar, ele fez um chá para nós. Sentamos lado a lado no sofá, tomando chá de camomila. A luz da sala era suave, e o céu de outono lá fora estava ficando roxo. Carolina, ele apoiou a xícara na mesa de centro. Eu também não fui um marido perfeito. Vivia fora por causa da academia, e quando ela adoeceu, eu não estava lá o tempo todo porque estava preparando alunos para campeonatos. O arrependimento não traz ninguém de volta. A voz era baixa, mas não tremia. Dava para notar que era uma dor que ele já tinha encarado muitas vezes. Sem perceber, falei. Em 22 anos. Nunca. Parei de novo no mesmo ponto da caminhada. Mas desta vez foi diferente. Senti que com ele eu poderia falar. Nunca achei bom. Nenhuma única vez. Eu mesma me assustei depois de dizer. Eu nunca tinha dito isso para ninguém na vida. Nem para amigas, nem para minha filha, nem para o espelho. O Eduardo não disse nada por um longo tempo. Não me julgou. Não fez cara de pena, nem me olhou com pena. Apenas ouviu. E então, lentamente, estendeu a mão e segurou a minha. Áspera, mão larga e de nós grossos.
A mão de quem luta jiu-jitsu envolveu a minha, fazendo ela parecer minúscula. Estava quente. Senti o calor subindo da ponta dos dedos, passando pelo braço, até o peito. Eu também estive sozinho por muito tempo, ele disse baixinho. Essa frase fez meus olhos arderem. O clima estava mudando. A expressão dele ficou mais séria, e o aperto na minha mão ficou só um pouquinho mais firme. Olhou diretamente nos meus olhos e perguntou devagar: posso chegar mais perto? Meu coração quase parou. 1000 coisas passaram pela minha cabeça. Não posso fazer isso, nessa idade, na casa de outro homem. Mas meu corpo não se moveu e minha mão continuou na dele. Minha boca abriu. Pode. Eu mal reconheci minha própria voz, que saiu trêmula, mas firme. Ele me puxou devagar para um abraço. Meu rosto encostou no peito dele, que era incrivelmente rígido. Não dava para acreditar que ele tinha 61 anos. Pensei por um segundo. Então é assim o corpo de alguém que treina todos os dias. Mas logo em seguida ouvi as batidas do coração dele. Tum tum tum. Estava batendo rápido. Ele também está tremendo. Ele levantou meu queixo de leve para os nossos olhos se encontrarem. De perto, vi o quanto os olhos dele eram escuros. Meu rosto estava refletido neles, e, no instante em que vi isso, algo ruiu. O muro que passei 22 anos ou melhor, muito tempo erguendo. O primeiro toque dos lábios foi leve e cuidadoso. Lembrei-me dos beijos do meu ex-marido, mecânicos, torcendo para que acabassem logo. Naquela época, eu fechava os olhos e mordia o lábio. Agora era diferente. Meus olhos se fecharam sozinhos e eu desejava que aquilo não acabasse. O beijo se aprofundou. A mão dele deslizou pelas minhas costas. Comecei a perder o fôlego. Tudo bem? Ele parou e perguntou. Sim. Balancei a cabeça e segurei a manga da blusa dele. Era o meu jeito de dizer para não me soltar. Enquanto íamos para o quarto, ele perguntou de novo. Tem certeza? Esse homem não parava de checar. Ele aguardava o meu consentimento a cada momento. Eu tenho. Desta vez eu não gaguejei. Naquela noite, os toques dele foram cuidadosos, mas quentes. Se eu ficava tensa, ele parava. Se eu balançava a cabeça afirmativamente, ele continuava. A vitalidade dele era surpreendente para aquela idade, mas o mais surpreendente era eu estar sentindo tudo aquilo. Eu, que passei 22 anos apenas olhando para o teto, esperando acabar. Mas agora eu não via o teto. Eu só via o Eduardo. Nunca, na minha vida inteira, eu havia sentido tanto. Fizemos amor. Não sei quanto tempo passou. Depois, deitamos lado a lado, e as lágrimas começaram a rolar dos meus olhos. Caíam silenciosamente. Ele se levantou, assustado. Eu fiz algo de errado? A voz estava cheia de preocupação. Balancei a cabeça. Não, falei chorando. Eu não sabia que isso existia. Engoli o choro para conseguir terminar a frase. Em 22 anos, nenhuma única vez. Ele me abraçou sem dizer nada. Acariciou meu cabelo e falou só uma coisa. Agora você sabe. Chorei ainda mais. Aos 57 anos, eu não conhecia o meu próprio corpo. Nunca tinha parado para descobrir do que ele gostava, do que ele era capaz de sentir. Naquela noite, soube pela primeira vez. Adormeci nos braços dele. Depois de 8 anos, foi a primeira noite dormindo embalada pelo calor de alguém. Não é o cobertor que aquece, são as pessoas. Entendi a diferença ali. Antes de dormir, pensei, com que cara vou olhar para ele amanhã de manhã? Vou sentir vergonha? Constrangimento? Arrependimento? Eu não sabia. Mas, por incrível que pareça, não senti medo, afinal, eu estava nos braços dele, e assim apaguei. Porém, na manhã seguinte, o que mais me surpreendeu foi outra coisa. O sol entrava pelas frestas da cortina. Abri os olhos e o teto era estranho para mim. Levei uns 3 segundos para lembrar que não estava na minha casa. Olhei para o lado, a coberta estava afastada e ele já não estava lá. Ouvi barulhos vindo da cozinha. Água fervendo, faca batendo na tábua, barulho de panela. O cheiro de café passado na hora e algo fritando entrou no quarto. Puxei a coberta até o nariz. Lembrei da noite passada. Os toques dele, os sons que saíram da minha boca, minhas lágrimas. Meu rosto ferveu tanto que escondi a cabeça debaixo do lençol. Eu realmente fiz aquilo? Eu, que nunca fiz isso na vida? Carolina, já acordou? A voz dele veio da cozinha. O café tá pronto. Eu estava morrendo de vergonha, mas também morrendo de fome. Lavei o rosto e fui até lá. A mesa estava posta, café coado fresquinho,
tapioca com queijo, pão na chapa e ovos mexidos. Um café da manhã maravilhoso. A última vez que alguém tinha feito um café da manhã para mim foi... Bem, acho que nunca. O Roberto não tomava café da manhã e, quando eu preparava algo, muitas vezes ele nem encostava. Dormiu bem? Ele sentou de frente para mim, e nossos olhos se encontraram. Meu rosto ficou vermelho de novo. Abaixei a cabeça e só comi. Tá uma delícia, soltei a frase, mas a minha voz saiu tremendo. Ele só riu. Devia estar achando graça da minha timidez, os olhos dele se apertaram naquelas ruguinhas charmosas enquanto comia. Fiquei espiando de rabo de olho, e, quando ele me pegou olhando, baixei a cabeça de novo. Uma mulher de 57 anos agindo assim, que patético. Ou será que é paixão? Não conseguia decidir. Acabamos de comer e fui lavar a louça. Eu lavo, falei tomando a frente da pia. Ele já tinha feito a comida, era o mínimo. Coloquei detergente na esponja, e estava ensaboando um prato quando ouvi os passos dele se aproximando por trás. Carolina. Ele me chamou bem de perto. Olhei por cima do ombro e ele estava a um passo de distância. Os olhos dele eram os mesmos da noite passada. Posso te abraçar? Perguntou com aquela voz grave. Fiquei paralisada, ainda de luvas de borracha. Da minha boca saiu um. A essa hora da manhã? Mas o meu corpo se inclinou meio passo para trás, apoiando nele. A falta de recusa era o meu sim. Os braços dele rodearam a minha cintura. Abraçada por trás, senti o peito duro dele grudar nas minhas costas. Coloquei rapidamente o prato na pia. Acho que ontem à noite não foi suficiente. Ele sussurrou perto da minha orelha, e senti algo grande pressionar a base da minha coluna. Minhas orelhas queimaram. Não só elas, o pescoço e a nuca também ficaram pegando fogo. De novo? Sério? Falei. Mas, ao mesmo tempo, tirei as luvas e coloquei minhas mãos em cima das mãos dele. Era a minha resposta de que estava tudo bem. As mãos dele desceram da cintura para minha barriga, e minha respiração acelerou. O sol da manhã inundava a janela da cozinha, e estar fazendo isso ali, sob aquela luz tão clara, parecia surreal. Voltamos para o quarto. Eu segurei a mão dele e o puxei. De manhã, ele foi diferente. À noite, ele tinha sido cuidadoso e lento. De manhã, estava mais solto e cheio de certeza. Eram as mãos de alguém que, na noite anterior, havia descoberto exatamente onde o meu corpo respondia. Ele realmente é incrível. Entendi o porquê dos boatos do bairro. O meu ex-marido virava para o lado e roncava depois de terminar uma vez, mas esse homem, de manhã cedo, já queria de novo. Foi rápido, mas intenso. Depois, fiquei deitado olhando para o teto, atônita. É a primeira vez que tenho uma manhã assim na vida, deixei escapar. Ele riu ao meu lado. Por mim, todas as nossas manhãs poderiam ser assim. Amanhã de novo? Pensei. Ele tá falando sério? Fui responder, mas o meu celular tocou. Era um inquilino das kitnets, dizendo que o ralo do banheiro do 4º andar tinha entupido. Tá bom, vou chamar o encanador. De tarde passo aí. A ligação me trouxe de volta à realidade. Minhas orelhas ainda estavam quentes. Enquanto me vestia, vi ele pegando o kimono. Também tenho turma de manhã, preciso ir. Foi tudo muito natural. Achei que seria constrangedor voltar às nossas vidas depois daquilo, mas foi estranhamente suave. Na porta, enquanto eu calçava o sapato, ele segurou meu ombro. Me virei e ele me deu um beijo rápido nos lábios. Não esquece de almoçar, ele disse. Aquilo era engraçado e me deu um nó na garganta. Em 22 anos de casamento, nunca me disseram não esquece de almoçar. Fui ao prédio e chamei o rapaz para desentupir o ralo. Ele me cobrou R$ 150. Normalmente eu teria ligado para outros 3, mas só falei. Pode fazer. Não parecia eu mesma. Minha cabeça estava em outro lugar. Fiquei vermelha na frente do encanador, só de lembrar das coisas daquela manhã. Depois do concerto, sentei na salinha de administração com o caderno de contas, mas os números não faziam sentido. Estava lendo a mesma linha pela terceira vez quando o celular tocou. Era o Eduardo. Já almoçou? Ainda não. Tô aqui perto, posso passar aí? 10 minutos depois, ele apareceu na frente do prédio. Trazia um saquinho de padaria com 2 empadas de frango. Passei na lanchonete. Não é grande coisa. 2 empadinhas que devem ter custado R$ 10, mas eu não poderia estar mais feliz. Sentamos lado a lado no banco de cimento em frente ao prédio. O sol do meio-dia esquentava, e dava para ouvir de longe a gritaria das crianças saindo da escola. Quando nossos olhos se cruzaram, meu rosto corou lembrando de mais cedo.
No que tá pensando? Ele perguntou. Em nada, uma mentira esfarrapada. Terminamos de comer, e ele tirou uma migalha da minha bochecha. No instante em que os dedos dele encostaram no meu rosto, aquele choque voltou. O mesmo choque de quando ele ajeitou meu cabelo na caminhada, mas, agora, a faísca era muito mais forte. Nossos olhos se encontraram. Ele se inclinou. Não recuei. Na verdade, fui eu quem inclinei o rosto primeiro. Era o sinal. Os lábios se encostaram rápido. Quando ele tentou se aproximar mais, no banco da rua em plena luz do dia, coloquei a mão no peito dele e empurrei de leve. Aqui não, o pessoal do prédio vai ver. Falei rindo, mas meu coração estava disparado. Ele passou a mão na nuca meio sem graça e riu de volta. Verdade. Não sei por que fico querendo você o tempo todo, ele murmurou. Essa frase fez meu estômago dar um salto. Eu também. Fiquei surpresa com a minha própria resposta. Eu, que nunca fui assim a vida toda. Sim. E, no meio da tarde de novo. Era estranho, mas eu não odiava aquilo. Ele se levantou. Tenho aula à tarde, vou indo. Te ligo à noite. Ele tirou a jaqueta corta-vento e deixou no banco. Esquentou. Segura pra mim? Depois da aula eu pego. Claro, deixa aí. Ele foi embora e eu fiquei ali. Voltei para o caderno de contas, e os números continuaram embaralhados. Soltei a caneta e encarei o céu. Meu coração ainda batia forte. O tempo que passava com esse homem não parecia desperdício. Gastei a manhã e a hora do almoço com ele e não me importei. Eu sabia o que isso significava, mas tinha medo de admitir. Cheguei em casa e percebi que tinha trazido a jaqueta dele comigo no automático. Joguei em cima da máquina de lavar pensando, amanhã eu entrego no prédio. Me olhei no espelho. Eu parecia diferente. Não sabia dizer o que. Talvez as olheiras tivessem diminuído ou os cantos da minha boca estivessem mais levantados. Estou mudando, pensei lavando o rosto. Dias depois, eu estava no sofá à noite e o telefone tocou. Achei que fosse ele, mas não. Era o Roberto. Sou eu, aquela voz insuportável encheu o aparelho. Como você tá? As coisas tão difíceis pra mim, vamos almoçar qualquer dia. 8 anos depois e ele continuava igual. Só me procurava quando precisava de algo. Tô ocupada. Desliguei na cara dele. Mas minhas mãos tremeram depois de soltar o telefone. Raiva, nojo, o passado caindo nas minhas costas, eu não sabia explicar. Deitei na cama e as duas figuras, a do Eduardo de manhã, a do Roberto agora se sobrepuseram. Como dois homens podiam ser tão diferentes? O homem que nunca perguntou se eu estava bem e o homem que me servia o café da manhã e comprava empadas na hora do almoço. O homem que nunca se importou com o meu prazer e o que me perguntava a cada minuto tudo bem? Fiquei olhando pro teto. Posso estar vivendo isso nessa idade? Sou louca de querer ele de manhã e de tarde? Nesse momento, o celular vibrou. Mensagem do Eduardo. Obrigado por hoje. Boa noite. Uma frase curta. Mas, assim que eu vi, abri um sorriso largo. Minhas mãos pararam de tremer e o meu coração se aqueceu de novo. Boa noite, respondi, e coloquei o celular ao lado do travesseiro, mas esse tempo quente não durou muito. Dias depois, a Sofia, minha filha, apareceu em casa sem avisar. E, a partir daquele dia, tudo desmoronou. Era quarta-feira à tarde. Fechei as contas do condomínio e cheguei em casa. Tinha um par de tênis na porta. Era da Sofia, como ela tem a senha, devia ter entrado. Sofia. Entrei na sala e ela estava no sofá. O olhar que me deu foi estranho. Geralmente ela corre para abrir a geladeira quando vem, mas estava parada encarando algo. No colo dela, estava a jaqueta preta. Meu coração afundou. Era a jaqueta do Eduardo, a que ele tinha deixado comigo no banco. Eu tinha colocado em cima da máquina de lavar. O tamanho era GG, claramente roupa de homem. Mãe, de quem é isso? A voz dela estava grave. Normalmente ela fala rápido e alto, mas falou devagar e pausadamente. Minha mente começou a girar a 1000 por hora procurando desculpas. O moço da imobiliária esqueceu? Um vizinho? Mas, olhando nos olhos dela, não consegui mentir. Ela já tinha percebido. Você tá saindo com alguém, mãe? Não tinha como fugir. Tô conhecendo uma pessoa. A minha própria voz soou estranha aos meus ouvidos. O rosto dela endureceu. Jogou a jaqueta no sofá e me encarou. Quem? Desde quando? Onde você conheceu? As perguntas foram despejadas de uma vez. Sentei na poltrona de frente para ela e tentei falar da forma mais calma possível.
Ele é o mestre da academia de jiu-jitsu do lado do nosso prédio comercial. Faz pouco mais de um mês. Ela me olhou por um momento e soltou um suspiro pesado. Mãe, romance nessa idade? Aquela frase doeu. Nessa idade. De tudo que ela falou, foi o que mais machucou. Não posso na minha idade? Na minha idade é proibido sentir saudade de alguém? É luxo querer alguém pra segurar minha mão? Tem muito maluco por aí, mãe. Na sua idade tem que tomar ainda mais cuidado. A voz dela subiu de tom. Já parou para pensar no que o meu pai vai dizer se souber disso? Quando ouviu a palavra pai, meu estômago embrulhou. O que aquele homem fez por mim em 22 anos? Viveu só pra ele, só pensou nos próprios negócios, nunca perguntou o que meu corpo sentia. Por que eu teria que me importar com o que ele pensa? Mas não podia falar isso para Sofia. Para ela, ele ainda era o pai. O divórcio não mudou isso. Filha, a mãe. Tentei explicar, mas ela se levantou primeiro. Mãe, eu vou embora por hoje. Preciso de um tempo para pensar. Pegou a bolsa e foi em direção à porta. Enquanto calçava os tênis, não olhou para trás. Esse professor, seja lá quem for, cuidado. Pensa bem. E a porta bateu. Fiquei parada olhando a porta fechada por muito tempo. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era ele. O meu ex-marido. A Sofia tinha contado para ele. Ô Carolina, que palhaçada é essa? O tom era desrespeitoso, como se ainda mandasse em mim. 8 anos separados e ele não mudava o tom. Até no dia de assinar o papel, ele falava assim. O que foi? Falei séria, mas mantendo a classe. Andando pelo bairro com um homem novo? É, quem tem dinheiro atrai essas pragas. Você acha que ele quer o quê? Seu dinheiro, né? A voz tinha um tom de escárnio. Meu peito ferveu. Dinheiro. O que você fez quando tentou colocar os meus prédios como garantia para você? E na hora do divórcio, que brigou por cada centavo da minha herança? E agora você quer se preocupar com o meu dinheiro? Roberto, faz 8 anos que nos separamos. Não se meta na minha vida. Falei da forma mais calma que pude, mas os nós dos meus dedos que seguravam o telefone estavam brancos de tanta força. Vai fundo então. 57 anos brincando de namoradinha, que piada, e desligou na minha cara. Joguei o celular no sofá. Minhas mãos estavam tremendo. Não sabia se era de raiva ou humilhação. Se aproximam de quem tem dinheiro. Que o Eduardo seria esse tipo de pessoa. Que um homem que administra sozinho 2 academias e limpa o próprio tatame depois de dar aula de manhã só comprou empadas pra mim de olho na minha conta bancária. Eu sabia que era mentira. Minha cabeça sabia, mas meu coração vacilou. E se fosse verdade? E se só eu não visse? Quem iria gostar de mim genuinamente nessa idade? Se não é pelo dinheiro, é pelo quê? A dúvida se infiltrou e não parava. À noite, liguei para o Eduardo. Professor. Chamei-o pelo título depois de muito tempo. Contraí o abdômen para que a voz não tremesse. Acho melhor a gente se afastar um pouco. O silêncio do outro lado durou. 1, 2, 3 segundos. Só ouvi a respiração dele. Posso perguntar o motivo? A voz saiu mansa. Só. Preciso colocar algumas coisas em ordem. Eu não consegui falar mais nada. Dizer que minha filha era contra, que o meu ex-marido jogou na minha cara e que desconfiava que ele estivesse de olho no meu dinheiro. Parecia cruel demais dizer tudo isso a ele. Ele demorou muito para responder. Se é o que você quer. E, antes de desligar, acrescentou apenas mais uma coisa. Estarei te esperando. Desliguei o telefone e desabei a chorar. Chorei em voz alta. Como morava sozinha, podia gritar se quisesse, mas isso só me fez sentir mais miserável. Os dias de afastamento começaram. Quando eu ia ao prédio, tentava não olhar para a academia, mas meus olhos iam sozinhos. Pela porta de vidro, eu ouvia a voz dele puxando os comandos do tatame. Eu apertava o passo e virava o rosto, sentindo o peito esmagar de aperto. No terceiro dia, fui a um café do bairro. Eu estava bebendo um expresso sozinha quando ouvi 2 mulheres da minha idade na mesa ao lado. Fiquei viúva, não sei se é bom ou ruim. O que seria bom nisso? O pior é a noite sozinha. Quando não tem ninguém do seu lado, você percebe o quanto a casa é grande. A xícara travou na minha mão. Parecia que estavam contando a minha história. Na terceira noite, deitei na cama, mas o sono não vinha. Eu sentia a falta do corpo do Eduardo. Do peito forte dele nas minhas costas, do sussurro no meu ouvido, do cheiro do café dele de manhã, mas aprofundei os meus pensamentos. Eu sentia falta dele, ou apenas da sensação que ele me dava.
Cavei mais fundo. Se não fosse ele, mas qualquer outra pessoa que me abraçasse, eu me sentiria assim? Não. Não é verdade. Fiquei 22 anos com o Roberto e nunca senti nada perto disso. A saudade era porque era vezes ele. Era o Eduardo. Porque ele perguntava se eu estava bem, porque ele me abraçou quando chorei, porque me dava comida e mandava mensagens carinhosas. Mas a raiz real ia além. Por causa dele, pela primeira vez na vida, senti que o meu corpo estava vivo. Ele me fez descobrir coisas que eu não sabia sobre mim. Descobri o que eu queria, as partes de mim que sentiam prazer e que eu era alguém capaz de expressar isso. Abrir mão do Eduardo não era apenas abrir mão dele, mas enterrar a mulher que eu tinha acabado de descobrir em mim mesma. Quando percebi isso, abri bem os olhos na escuridão do quarto. Eu deveria abrir mão de mim de novo por causa da aprovação alheia, do julgamento da minha filha, das ofensas do lixo do meu ex-marido? Na quarta noite, parei em frente ao espelho. Tinha acabado de lavar o rosto e a água ainda escorria. Olhei fundo para mim mesma. O pé de galinha, as linhas ao redor da boca, o pescoço flácido. Amar alguém com esse rosto é algo de que se envergonhar? Sentir o que o meu corpo pede nessa idade é humilhante? Perguntei à mulher no espelho. Carolina, o que você vai fazer da vida? 22 anos aguentando aquele marido. 8 anos fingindo que estava tudo bem. E agora que você finalmente sabe, vai reprimir de novo? Saí da frente do espelho. O celular estava no criado mudo. O nome dele era o primeiro na lista de contatos. Minha mão se aproximou e recuou. Não cliquei, mas tinha uma certeza. A pessoa de quem estou abrindo mão não é o Eduardo, sou eu mesma. E enterrar a mulher viva que me tornei. Isso não farei mais. Me cobri com um lençol segurando o celular. Amanhã. Amanhã eu vou lá pessoalmente. Falar cara a cara é melhor que telefone. Não consegui dormir, mas não era a insônia assombrada dos outros dias, era a ansiedade de querer que o amanhã chegasse logo. Era sexta-feira, 19h30. Sabia que a turma noturna da academia terminava às 20h. Ele tinha me contato durante as caminhadas. Cheguei lá e ouvi ele puxando o ritmo. 1, 2, 3, 4. A voz dele se sobrepunha ao barulho dos alunos rolando no tatame. Pelo vidro, o vi de kimono. Aos 61, a agilidade que tinha não fazia sentido. Era dele que eu tinha saudade. Olhei meu reflexo no vidro. 4 dias sem dormir direito, olheiras marcadas. Sem maquiagem, e com o cabelo amarrado de qualquer jeito. Mas eu estava ali. Não vim para parecer bonita, vim para falar do meu coração. Deu 20 e os alunos saíram em bando. O estacionamento esvaziou e ficou tudo quieto. Ele levantou a cabeça. Nossos olhos se encontraram. A mão segurando o rodo parou no ar. Eu fiquei travada na entrada. Tinha ensaiado um discurso inteiro, mas tudo evaporou assim que o vi. Minha voz falhou. Respirei fundo e soltei de uma vez. Posso voltar? Ele escorou o rodo na parede. Olhou para mim por muito tempo. Naqueles 4 dias, um peso enorme também tinha se instalado no rosto dele. Dava para ver que ele não dormiu também. Eu estava te esperando. Aquelas palavras fizeram meu nariz arder e meus olhos marejarem. Ele começou a apagar as luzes dos fundos da academia. Trancou tudo, apagou o letreiro, chantou. No escuro, ele pegou a minha mão. Vamos, até a casa dele eram 5 minutos andando. Andamos em silêncio. Aquela mão segurando a minha parecia 1000 vezes mais quente do que 4 dias atrás. O vento de outono soprava, mas não estava frio. Assim que a porta do apartamento dele abriu, eu o abracei primeiro. Até então, sempre tinha sido ele. Dessa vez fui eu que tomei a frente. O kimono tinha cheiro de suor, de treino, de quem suou no tatame. E eu amava aquele cheiro. Enterrei o rosto no peito dele. Era disso que eu sentia saudade. Senti sua falta, eu disse primeiro. Na minha vida inteira, eu nunca tinha dito a um homem que sentia falta dele primeiro. Ele me abraçou de volta, e pude sentir a força dos músculos das costas dele. Eu também. A voz tremia. Ele também tinha se segurado muito. Ele pegou meu rosto com as 2 mãos. Aquelas mãos calejadas, cobrindo meu rosto. Olhando nos olhos dele, vi que estavam úmidos. Não chorava, mas toda a espera dos últimos 4 dias estava represada ali. O beijo começou. Desesperado e muito profundo. Atravessamos o corredor e chegamos ao quarto sem parar. Bati as costas na parede e nós 2 rimos ofegantes. Ríamos, mas ele tinha cara de quem ia chorar a qualquer momento. No quarto, fui eu quem puxou o kimono dele.
Abri a faixa na cintura. Era minha mão agindo sozinha. Se não fosse a resolução na frente do espelho, eu jamais teria coragem. Quando o kimono caiu no chão, vi o corpo dele. Não parecia de alguém daquela idade. Rígido, preparado. Coloquei a mão no peito dele e o coração estava quase saindo pela boca. Você tem certeza? Ele me perguntou. Sim. Não pare. Essa foi a frase mais honesta que eu já disse em toda a minha vida. Nunca falei o que queria. Pro Roberto, rezava em silêncio para acabar. Para esse homem, pedi para não parar. Os toques dele eram mais intensos. Dava para sentir todos os dias acumulados. Mas ele continuava lendo o meu corpo. Quando eu prendia a respiração, ele parava, e quando eu dava o sinal, ele avançava. Fomos um só. Foi mais profundo e mais demorado que antes. Comecei a fazer sons que eu nem sabia que era capaz de fazer, eu não conseguia e não queria me segurar. Quando ele sussurrou tudo bem, senti que algo que estava trancafiado, amarrado a correntes invisíveis, quebrou e me libertou por inteira. O tempo pareceu parar naquela noite. Depois, estávamos deitados lado a lado, e as luzes do poste da rua invadiam o quarto. Por que é tão bom? Sussurrei para mim mesma. Por que com o meu ex nunca foi assim? Ele virou para mim. Fez carinho no meu cabelo e disse: não é que você não pudesse sentir. É que ele não deixava você sentir. Aquelas palavras me fizeram chorar. Chorei e ri ao mesmo tempo. Era estranho rir chorando, mas incrivelmente reconfortante. Descobri ali que eu estava viva. E que estava amando. Ele puxou a coberta sobre nós. Encostei a cabeça no braço dele e ouvi os batimentos cardíacos, estavam tranquilos, ritmados. Adormeci ali. Acordei e devia ser umas 2 da manhã. A luz da lua invadia pelas frestas. Essa luz bateu no rosto dele enquanto dormia. Observei as coisas que eu não reparava quando ele estava acordado. As linhas fundas da testa, as rugas, os cabelos grisalhos na têmpora. A idade escancarada. Mas não me importei. Até me deixou mais leve. Ele também viveu muitas coisas, se sentiu sozinho, sentiu saudade. Ele é como eu. A certeza de que eu o amava desceu do cérebro para o peito de uma vez. Quando eu me mexi, ele acordou de leve, com a voz embargada de sono. Vai aonde? Lugar nenhum. Sussurrei. Ele estendeu a mão. Em vez de responder, eu entrei no abraço dele debaixo da coberta. A mão dele desceu até a minha cintura, e quando os nossos corpos se juntaram, percebi que ele já estava animado de novo. Você fica assim até dormindo? Falei assustada. Ele deve ter ficado com vergonha, porque murmurou meio dormindo. Desculpa. Foi sem querer. Nós rimos. Eu, aos 57 anos, rindo debaixo da coberta com um homem que não era meu marido, às 2 da madrugada. O clima mudou. O contato da madrugada foi diferente do da noite. Mais lento e mais macio. Começou com nós dois meio sonolentos, de olhos semicerrados, mas o fôlego dele era absurdo. De novo? Perguntei de brincadeira, e ele sussurrou. Você é tão incrível. E dessa vez fui eu quem começou a guiar. Era impensável para mim. Aquela mulher que fechava os olhos para terminar logo, assumindo o controle da situação. Eu estava completamente entregue. Descobrir do que eu gostava na cama aos 57 anos foi um choque. Meu corpo não escondia mais nada dele. Terminamos de novo e deitamos em silêncio na madrugada. Isso que é a tal da química, murmurei. Ele escutou e deu risada. Fizemos amor de novo. Dessa vez eu fiquei por cima. Uma proatividade que até me assustou, mas, com ele, nada parecia vergonhoso. O silêncio, a calma. Nunca tive isso. Ele olhou nos meus olhos e perguntou. Agora você entende? Sim. Agora eu entendo. A resposta curta carregava tudo. Que eu entendi o meu corpo, que sabia o que queria, que o amava e que não iria mais deixá-lo ir. Eram 4 da manhã, e a janela começou a clarear aos poucos. Olhávamos para o teto, sem conseguir dormir. A cabeça estava desperta. Por que você me esperou? Eu perguntei. Porque sabia que você ia voltar. Você estava tão confiante assim? Ele hesitou e balançou a cabeça. Não. Eu estava apavorado. Mas só podia esperar. O coração é seu, eu não tinha o que fazer. Fiquei com um nó na garganta. Ele não me pressionou quando decidi me afastar, e não me julgou quando voltei. Ele simplesmente me aceitou. Ter alguém esperando é a melhor coisa do mundo. O sol nasceu. A luz laranjada entrou, esquentando o quarto. Vou fazer o café, ele disse levantando. Observei as costas largas dele pela coberta. Os ombros e a postura.
Mais de 40 anos de treino sustentavam aquele homem. Pensei. Com ele, não me importo de envelhecer. O barulho e o cheiro vindos da cozinha eram a melhor música. Enquanto comíamos, falei. Vou contar tudo direitinho pra Sofia. Ele largou os talheres e me olhou. Posso ir junto? Não. Isso é algo meu. É a minha filha e a minha vida, eu tenho que resolver. Ele assentiu com a cabeça. Se é a sua decisão, eu apoio. Fui lavar a pia e lembrei da primeira vez que ele me agarrou por trás ali. E não deu outra. Pensei na frase dele. Queria acordar com você todas as manhãs. Agora, esse era o meu desejo também. No fim de semana, liguei para Sofia. Filha, a gente pode se ver? Falei com um tom sério, marcando num café perto da estação. Eu pago o café, disse para adoçar. Estava tão nervosa que as mãos tremiam, coloquei embaixo da mesa. A Sofia chegou com um boné enfiado na cabeça e cara amarrada. Sentou, tomou o expresso dela e disse na lata. O que quer falar? Direta, como a mãe dela gosta de lidar com o dinheiro. Filha. A mãe nunca foi feliz com o seu pai, você sabe, né? Ela fechou a boca e assentiu levemente. Ela sabia. O casamento inteiro foi em função do seu pai, a mãe nunca importou. Nesses últimos 8 anos, eu achava que a minha vida ia ser terminar sozinha. Sofia agarrou a xícara de café até os dedos ficarem brancos. Eu não sabia se ela não queria ouvir, ou se a verdade estava doendo nela. Mas, filha. Respirei fundo. Pela primeira vez na vida, eu entendi o que eu realmente quero. Do que o meu corpo e coração precisam. Esse homem me mostrou isso. Com o seu pai, nunca tive isso. A Sofia me olhou assustada. Eu sou uma mãe que, como você sabe, se descabela para economizar R$80 no encanador, roda num carro de 10 anos, mas com ele, nenhum centavo ou segundo parece um desperdício. Ele não quer meu dinheiro, filha. Ele acorda cedo para lavar a própria academia, se sustenta e, em nenhum momento, abriu a boca para falar do meu dinheiro. Ela olhou para baixo, o ombro estremeceu. Mãe, eu só queria que você fosse feliz. A voz dela estava embargada. Quando vi, fiquei com muito medo de você se machucar, de passar pelo mesmo inferno. Eu comecei a chorar na mesma hora. Sofia não rejeitou porque sentiu vergonha da minha idade. Ela rejeitou porque teve medo que a mãe tomasse rasteira de homem de novo. Fui até o lado dela na mesa do café, e a abracei, pouco me importando para quem estava olhando. Eu não vou me machucar de novo, meu amor. Dessa vez não. Sofia chorou copiosamente no meu ombro. Quando parou, ela brincou choramingando. Vou conhecer ele então. Essa foi a permissão mais pesada que recebi. Ao sair, a Sofia enganchou no meu braço pela primeira vez desde a adolescência. Mãe, ele te trata bem? Sim, faz o café da manhã para mim todos os dias. Ela riu. Meu pai nem um miojo te cozinhou, né? Liguei pro Eduardo correndo e contei. O silêncio dele durou um tempão, para finalmente sussurrar um obrigado emocionado. Vem aqui em casa jantar hoje? Pedi. Ele apareceu às 19 segurando sacolas do mercado. Puxou avental, colocou arroz e feijão no fogo e fritou bife e salada. Comemos frente a frente. Foi a primeira vez desde que me divorciei que vi alguém sentado na cadeira vazia daquela cozinha. O que a Sofia falou? Ele perguntou curioso. Que a mãe dela também é gente e que cansou. Falei rindo. Lavamos a louça juntos. Em pé ao lado da pia, de novo. Pensei comigo, isso sim é coisa que dinheiro não compra. Terminar o sábado lavando a louça com ele. Sentamos no sofá depois de comer. Víamos a novela. Ele passou o braço em volta de mim e me abracei no calor familiar dele. Beijei-o primeiro. Da mesma forma que encarei a Sofia com coragem, queria dar aquilo para ele. Fomos devagar para a cama. Aqui. Mostrei para ele pela primeira vez o que desejava. Agora você que me ensina. Ele perguntou rindo, orgulhoso. Sim. Foi incrivelmente bom. Depois ele sugeriu. Todo dia vai ser assim? Não tenho pique, devolvi rindo, mas a gente pode tentar. O outono passou. Fui arrumar um concerto num telhado, fechei por R$150 após barganhar até o osso. O inquilino me falou, Dona Carolina, tá brilhando ultimamente, arrumou namorado? Desconversei fingindo demência, mas o espelho me entregava. Levei o Eduardo para conhecer a Sofia um tempo depois. Marcamos num restaurante de prato feito do bairro para não ostentar muito e a Sofia pensar errado dele. Ele chegou antes, vestido num traje social básico, de camisa e calça. A veia no pescoço pulsava.
Mestre Carlos Eduardo, se apresentou. Você promete fazer a minha mãe feliz? Sofia mandou direto. O Eduardo refletiu. Prometer que sempre será feliz, seria mentira. Também estamos aprendendo, Sofia. Tem 5 anos que eu desaprendi a dividir a vida com alguém, e a sua mãe 8. Vamos aprender juntos, só posso prometer estar com ela. Sofia olhou fundo para ele, puxou o garfo e comeu. Bom proveito. O sinal de aprovação que eu tanto aguardava. Na saída, cochichou para mim. Parece gente boa. Mas qualquer coisa, me liga. Eu ri pra caramba da minha defensora fiel. Uma semana depois, Roberto me implorou dinheiro para um negócio que faliu dele de vez. Dessa vez minha resposta foi seca: Roberto não. E não tremi. Sofia mandou bloquear ele e cortar o mal pela raiz. Obrigado 30 anos 22 de inferno mais 8 me curando. Mas isso acabou. À noite, o Eduardo estava fazendo peixe lá em casa, na minha cozinha, e as risadas ocupavam o lugar do vazio fantasmagórico que assolava aquele cômodo. Estávamos deitados, com as frestas do sol do outono se pondo. A lua tomou as bordas do quarto. Obrigada, falei. Pelo quê? Por me fazer despertar. Ele me olhou e retrucou de pronto. Você já tinha isso dentro de você, Carol. Eu só tava do lado acompanhando. Ele estava certo, meu corpo e mente queriam e desejavam se libertar da casca do casamento falido, ele só deu a mão, a vida, aos meus quase 60, com meus hormônios em festa. Senti o coração dele pulsando nas minhas costas. E foi assim, com o cheiro e os abraços calorosos desse mestre fogoso, apaixonado e cavalheiro. Posso dizer com exatidão que o amor maduro tem os calores mais selvagens do que o juvenil, exatamente porque, agora, sei quem eu sou. E para os meus ouvintes, se vocês, durante 20 ou 30 anos guardaram silêncio nas suas madrugadas vazias, por favor, não achem que é tarde demais. Seu corpo e sua alma estão vivos dentro de você. Se você gostou desse relato, assista aos nossos outros vídeos. Deixe seu like e ative o sininho. Conta nos comentários o que você achou dessa história, e ajude a espalhar a semente.